Elas andam aí. Aqui temos a Ana Monção, psicoterapeuta. Já estou feliz só por estar a falar contigo. Deste lado estou eu, Teresa Silva, locutora, mas acima de tudo comunicadora, não é? E uma pessoa feliz. Olha que duas! Neste podcast e videocast, Ana Monção e Teresa Silva conversam sobre temas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Não está cá o eletricista, nem a maquilhadora, pronto. Entre Portugal e Inglaterra, elas estão no ar todas as semanas e uma vez por mês em direto para responderem às suas perguntas. Olha, por acaso ninguém sabe que tu estás aí que eu estou cá. Olha que duas! Para ver e ouvir em qualquer parte do mundo. Este é o primeiro episódio do podcast Olha que duas! E quem é que são estas duas? Bom, deste lado eu chamo-me Teresa Silva, sou locutora e sou uma rapariga feliz. Às vezes não estou feliz, mas isso são outros 500, como se costuma dizer. E aí desse lado? Aqui deste lado está a Ana Monção. Também estou muito feliz e sou psicoterapeuta. Muito bem, isso é que é importante, até porque quando se procura uma psicoterapeuta, acho que uma das coisas que se procura também é a felicidade, não é? Claro, tens que estar sempre em bom equilíbrio psicológico e contente, senão passas isso para os teus pacientes, não pode ser. Hoje não vamos falar de felicidade, Ana Monção, vamos falar de desconfinamento, que é uma palavra que está muito na cabeça das pessoas. E o que é isto, o desconfinamento? Está na cabeça das pessoas e está na prática, não é? Estamos a vivê-lo agora todos os dias. Eu não sei o que é o desconfinamento, a não ser que para mim é uma espécie de meia festa, tem assim um saborzinho amargo no fundo, porque tu podias ter estado confinado e agora passares para a liberdade total, e não é isso que está a acontecer. Portanto, é uma liberdade com máscara, não é? Uma liberdade com máscara, psicologicamente e literalmente, porque tens que andar de máscara, agora essa obrigatoriedade ainda bem. E pronto, e tem este sabor ainda de perda de liberdade e és obrigado a uma coisa terrível, que é o distanciamento físico, não te podes aproximar das pessoas. Eu no outro dia li uma entrevista no Telegraph, onde um futurologista falava, o Ian Pearson, para não me esquecer aqui no nome dele, e ele dizia as mudanças de comportamento das crianças vão ser profundas. Outro estudo que li dizia que ansiedade, tristeza e stress, há vários estudos que apontam que, por exemplo, as grávidas estão a viver um momento verdadeiramente desafiante nas suas vidas e todos sabemos que o seu bem-estar tem implicações diretas no feto. Queres comentar? Não sei para onde é que é de começar, há várias coisas, quer dizer, em relação às grávidas, é verdade que nós podemos esperar que as grávidas estejam mais ansiosas e algumas mais deprimidas, porque há razões para isso, quer dizer, nós chamamos os estressores, quer dizer, Já não basta ser mãe, não é? Porque eu acho que isso já é uma felicidade, mas ao mesmo tempo é um bocadinho estressante. Claro que sim, e portanto a crescida é essa, porque não vem nos livros, não é? Não vem tudo nos livros. E eles não são todos iguais, os filhos, não é, Ana? E também, ainda tem mais esta parte. E as gravidezes, exato. Exatamente, as gravidezes são todas diferentes. Mas não há dúvida que agora há uma preocupação acrescida, não é? Porque, estás a ver, o pai não pode estar no momento do parto. Depois não podem receber visitas dos familiares que iam logo a correr ver o bebê. Depois tem que se desinfetar tudo e mais alguma coisa lá dentro de casa, não é? Tem que ter, e inclusive estar de máscara em certas situações ao pé do bebê. Portanto, tudo isso, nomeadamente para as mães grávidas, que já eram vulneráveis, o que é que eu quero dizer com isto? Já eram mães que já por si já estavam ansiosas ou já tinham tendência para a depressão ou para outro tipo de condições psicológicas, isto pode ser mais complicado, não é? Portanto, até há hospitais na Europa que estão a fazer um seguimento, um follow-up, não é? Portanto, quando as grávidas saem, depois fazem um seguimento psicológico, por exemplo, pontual. Acho que era o que deveriam de fazer, não é? Em outras situações. Isto é a minha opinião, obviamente, mas se calhar tu podes... Não, é a tua opinião e é uma boa opinião, porque era isso mesmo que devia acontecer. Mas pronto, as pessoas podem ter sempre a liberdade individual de optarem por requerer, por pedir esse tipo de apoio pontual, mas não há dúvida que os próprios hospitais seria o ideal, Depois falaste aí noutra questão. Sim, falei aqui nas crianças, não é? Que acabam por ser este futurologista, Ian Pearson, que disse ao The Telegraph que as mudanças de comportamento das crianças vão ser profundas.
também gostava que falasse um pouco sobre isto, e já agora, assim, a talho de foice, porque não também falares um pouco sobre os idosos, não é? Porque não foram postos de parte, mas foram postos à parte. Porque teve que ser. E tu não te falaste aí eu acho que tem que se ter um bocadinho de cuidado, eu não sei bem quem é um futurologista, mas... Ian Pearson falou, deu uma entrevista ao quer Telegraph. dizer, o meu espírito científico fica logo aos pulos, quer dizer, há um indivíduo que é futurologista, parece assim uma espécie de vidente do século XXI sem bola, que vem dizer qualquer coisa, ainda por cima não é simpático, não é? Vem dizer uma coisa catastrófica, que é que as crianças vão ter mudanças profundas. Nós não sabemos como é que as crianças se vão comportar no futuro. Sabemos que atualmente elas estão a ter o mesmo tipo de sentimentos que têm os pais, portanto não são muito diferentes, só que são de acordo com o seu universo, não é? Não podem ir comer o gelado, não podem ver os amigos, não podem dar beijinhos, muitas vezes não podem ver um dos pais ou os avós, quer dizer, pronto, no fundo estão a sofrer o mesmo tipo de coisa e sobretudo não se podem exercitar fisicamente, a parte motora da pericidade, é um aspecto, no fundo os parques para nós, para os nossos filhos sempre foram a liberdade, não é? E então o que está a acontecer é que eles estão a sofrer com isso, mas eu estou convencida que as crianças têm uma grande capacidade de adaptação e que e depois isto vai ser temporário, não é? Não vamos ficar para sempre nesta situação. E isto também é uma coisa que devemos dizer aos mais idosos e àqueles mais desprotegidos, digamos assim, isto é uma situação temporária, portanto não vai durar para sempre. Exatamente, isso é um bom lema para todos nós, que é pensarmos que atualmente temos que estar assim, portanto há um determinado risco, que é um risco muito específico, que pode ser evitado com o uso das máscaras, o distanciamento, etc., que é o perigo, de ser infectado e de infectar, mas termos sempre isto em mente que daqui a um ano, eu estou a dizer um ano por causa da vacina, isto vai acabar e, portanto, isto é uma mensagem boa para todos os níveis etários e também para os idosos. Os idosos parecem ter sofrido bastante com este confinamento, porque, digamos, houve até uma certa propaganda, não é? E os meios de comunicação social e outros órgãos de comunicação que vieram salientar esta questão de que os idosos são os mais frágeis da sociedade, são os mais vulneráveis ao Covid e, portanto, é preciso que eles estejam em casa, não vejam ninguém, etc, etc, etc. Quando há todo o tipo de idosos, não é? Portanto, há os idosos que realmente, pela sua própria idade, já estão mais fragilizados, não é? Mas há idosos que são extremamente ativos, há imensa gente ativa, cheia de força. Atenção que os idosos agora é a partir dos 65, não é? Ou 67, em alguns países, como é aqui, por exemplo, no Reino Unido, 67 anos, não é? Já se começa a falar nos 67, não é? Pois estás a ver o que é dizer a uma pessoa de 65 ou 67 tem que ficar em casa, que não pode sair, não pode fazer nada, e quer dizer, é quase uma estigmatização, acho que tem que se ter um bocadinho de cuidado. Mas pronto, finalmente, com este desconfinamento e seguindo estas regras todas que já falámos, usar máscara cirúrgica, luvas, tirar os sapatinhos na porta, etc. Seguir essas coisas todas. Basta equipar os idosos da nossa família ou amigos com todos esses cuidados e não há nada que impeça que possamos estar à conversa com eles, não é preciso deixar só o cestinho à porta, não é? Com certeza. Não podemos ainda dar abraços, mas um dia mais tarde vamos poder. Não vos vamos abraçar, mas vamos dizer até ao próximo podcast, que é como quem diz até à próxima semana, e entretanto podemos vos dizer para fazerem um gosto na nossa página do Facebook, no Olha que Duas, porque lá vamos querer que você nos diga assim, olha, doutora Ana Monção, qual é que é a doutora? Doutora Ana Monção, diga-me lá, fala-me nada deste tema ou do outro, da depressão, do amor, do que quiser, porque nós estamos aqui precisamente para que as pessoas também possam intervir neste espaço do Olha que Duas, não é? Eu acho uma ótima sugestão, acho que as pessoas devem ir, primeiro, pôr gosto, porque tem que nos dar um abracinho virtual, e em segundo lugar, dizer que temas querem ver debatidos, porque nós estamos cá para isso. E agora vamos desconfinar daqui para fora. Até ao próximo podcast. Vamos lá, até breve. Olha que duas. E agora vamos desconfinar daqui para fora. Até ao próximo podcast. Um podcast que fala de coisas sérias, mas sempre com a boa disposição que é necessária à saúde mental de cada um de nós. Olha que duas. Para ver e ouvir em qualquer parte do mundo.